Vamos mergulhar a fundo numa ideia de transformação, de propósito e no que realmente significa estar pronto para um tempo novo. A mensagem que a gente vai desvendar hoje é forte. 2026 é o fim de um ciclo de preparo e o começo da colheita. Bora entender o que isso significa? Essa pergunta vai direto ao ponto, né? Ela começa a nossa conversa reconhecendo uma coisa. Um tempo que para muita gente foi de uma pressão absurda, de desafios que pareciam que iam quebrar a gente. É um ponto de partida que conversa com uma dor real. Mas e se essa pressão toda não tivesse sido à toa? É aqui que a gente começa a virar a chave. A ideia de esmagamento aqui não é sobre destruição. Na verdade, é sobre um processo com um propósito bem específico. E essa é a grande metáfora. Pensa numa azeitona. Para liberar aquele azeite puro, valioso, ela precisa ser prensada, esmagada. A ideia aqui é que a dor, a dificuldade tinha um objetivo parecido: extrair o que existe de mais valioso aí dentro. E onde aconteceu esse processo todo? Um lugar que a gente pode chamar de oficina de Deus. Um lugar de forja, sabe? De moldar o aço no fogo. Um lugar silencioso, longe dos aplausos, longe do palco. Uma preparação necessária para o que estava por vir. Porque o caráter precisava ficar forte o suficiente para aguentar o peso do sucesso, o peso da glória. E aqui, tudo muda. A notícia é que o tempo na oficina acabou. A porta se abriu. E 2026 não é mais um ano de luta, de forja. É o tempo da colheita. É a hora de recolher os frutos de toda essa preparação. Para a gente entender na prática essa transformação, tem uma história que é simplesmente perfeita. A história de Hadassa, que se tornou a rainha Éster. A jornada dela é o espelho exato dessa mudança de identidade que a gente está falando. Então, no começo, a gente tem Hadassa, uma órfã. O nome dela vem de uma planta comum, uma planta qualquer. O ponto de partida dela é esse sentimento de ser ordinária, talvez invisível, esquecida por todo mundo. E olha só o contraste. De um lado, a Hadassa, a órfã, a comum, a escondida. Do outro, Esther, a rainha, a mulher com propósito, a salvação de um povo. Percebe? Não foi uma pequena mudança, foi uma transformação completa, uma metamorfose de identidade e de destino. E como essa história se conecta com a gente? Bom, Esther passou um ano inteiro em tratamento com perfumes, especiarias, antes de se apresentar ao rei. A dor, as dificuldades, tudo isso é reinterpretado como parte do processo de destilar um perfume. Um processo que prepara e embeleza para um grande destino. Essa frase, ela é o ápice da história. É o momento em que tudo faz sentido. Ela mostra que nada foi por acaso. Todo o preparo, toda a dor, tinha um propósito maior. Era para um momento específico no tempo, para uma responsabilidade gigantesca. Ok, o tempo de colheita chegou. A identidade foi transformada. A porta da oficina se abriu. A pergunta agora é: e aí? O que a gente faz com isso? É aqui que a gente fala sobre a responsabilidade que vem junto com essa nova realidade. E atenção, porque isso aqui é um ponto de virada fundamental. A dinâmica mudou. Aquela fase de só receber, de ser um espectador passivo, acabou. Agora a expectativa é outra, é de participação. A ação divina agora acontece através de você, e não mais apenas para você. E com essa nova responsabilidade vem uma pergunta que incomoda um pouco. É uma provocação sobre coerência. Porque, vamos ser sinceros, de que adianta dizer que tem uma identidade nova, que é uma nova criatura, se os hábitos, os caminhos, os lugares que os seus pés te levam continuam sendo os mesmos de sempre? Esse ponto é crucial. A ênfase muda. Não é mais sobre rituais ou aparências. É sobre uma postura interna que se manifesta do lado de fora. É a sua atitude, a sua mentalidade, o seu comportamento que realmente provam que a transformação aconteceu. Então, a palavra-chave é coerência. Você precisa alinhar o seu comportamento com a bênção que tanto pediu. A ideia é simples. Para viver uma nova realidade, você tem que deixar a mentalidade antiga para trás. Suas ações precisam combinar com o futuro que você quer viver. Para deixar isso bem prático, a ideia é fazer uma atualização de sistema em 3 áreas-chave. Primeiro, atualize a sua fala. Pare de falar do passado e comece a profetizar o futuro. Segundo, atualiza o seu círculo. As pessoas ao seu redor ou te impulsionam ou te afundam. E terceiro, atualiza a sua disciplina. São os novos hábitos que vão sustentar a sua nova identidade. Agora, para a gente fechar, vamos colocar tudo isso num contexto maior. Essa jornada de transformação, ela não é um caso isolado.
Na verdade, ela faz parte de um padrão que se repete há séculos, um legado de gente improvável. Pensa comigo nessa lista. Gideão, um agricultor morrendo de medo. Davi, o pastorzinho que ninguém dava nada por ele. Moisés, um fugitivo com problema de fala. Pedro, um simples pescador. E a própria Esther, uma órfã. Nenhum deles tinha o currículo para o cargo. O padrão é claro, a escolha recai sobre os improváveis. E sabe qual é o fio que conecta todas essas histórias? Não é a origem humilde deles, é o que aconteceu depois. Cada um deles teve um encontro que virou a vida deles de cabeça para baixo e exigiu uma completa atualização de sistema. Eles foram forçados a operar numa nova frequência. E essa ideia é libertadora. O seu passado, a oficina, a dor, tudo isso serviu para te construir, mas não serve para te definir. O seu legado não é sobre o seu ponto de partida, é sobre a sua decisão, sobre quem você decide se tornar a partir de agora. E com isso, a chamada final é direta, é urgente. O tempo de usar o passado e as limitações como desculpa acabou. O momento agora pede uma resposta simples, mas que muda tudo. Um sim pro novo, pro destino, pra responsabilidade. E para terminar, uma última reflexão, talvez a mais dura de todas. Judas andou lado a lado com Jesus por 3 anos e não mudou. Isso prova uma coisa: estar perto da fonte não garante a transformação. A mudança não acontece por acaso, ela é uma decisão. Então a pergunta que fica no ar é: qual é a sua? E é isso. O sistema foi atualizado, o cenário mudou, a identidade foi redefinida. É tudo novo. E isso inclui você.